Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar dos 10 melhores perfumes raros e descontinuados da minha coleção. Então bora lá começar esse ranking. No top 10 temos perfume aqui que a comunidade perfumista gosta bastante, né? Mas eu não sou lá muito fã. Eu acabei comprando na Hype esse perfume, ele estava disponível aqui no site da YSL aqui do Canadá e estava com preço normal, né? Não estava inflacionado igual no eBay. Então é o La Nuit de l'Homme Blue Electric da Yves Saint Laurent. Esse perfume aqui. Então eu vou colocar aí na tela as notas. Você vê que as principais notas são de cardamomo, lavanda e gengibre. Vou borrifar ele aqui. Lembrando que pra gente dar um tempo, né, depois da gente borrifar. Uou. O cardamomo já tá... Esse perfume é um perfume designer, é um perfume que agrada, né? Como vocês sabem, YSL, Dior, Chanel, eles não fazem perfumes que são muito desafiadores. Então o pessoal geralmente gosta. O perfumista aqui é Dominique Ropion. Ele é um dos perfumistas mais famosos do mundo, né? Ele tem, eu acho que mais de 300 ou 400 perfumes já criados. E ele já criou 11 perfumes para Frederic Malle, que é a minha marca favorita. Tá ali em cima. E os que eu mais gosto, né, das criações dele é Carnal Flower, Portrait of a Lady e The Night. The Night é um perfume bastante caro. O frasco dele de 100 ml custa por volta de $2.000 mais taxas. Então acabou que eu comprei só um decantezinho de 2 ml. Estou usando ele bem lentamente. Então o meu top 10, Blue Electric. Lembrando que ele foi lançado em 2021 e foi descontinuado em 2023. O meu top 9 agora é esse aqui. É o Guerlain Habit Rouge L'Eau. Esse é um perfume que também eu encontrei por acaso num site americano. Não estava nem procurando ele, mas esse tipo de perfume assim não dá pra gente deixar passar batido. Então vou borrifar ele aqui na fita. Imagina o cheiro desse quarto no final. Assim, ele é muito bom, né, pro verão. É um perfume bastante cítrico. As principais notas são laranja amarga, jasmim e baunilha. Então esse perfume aqui, ele foi criado como uma alternativa mais leve do Habit Rouge. Versão low mais para verão, né? Ele é um perfume mais cítrico, mais leve. E ele tem um cheiro de picolé de laranja. Cheiro bem bacana, bem diferente. Habit Rouge L'Eau da Guerlain. Ele tá no meu top 9, não é dos meus favoritos, dos descontinuados, porque ele não dura tanto na pele. Ele é mais feito assim pro verão. Vou indo agora pro meu top 8. Esse é um perfume que eu gosto bastante, mas eu não uso tanto. Ele é o Amouage da linha Library Collection. Ele vem com esse berçozinho aqui, só pra não... Você coloca ele aqui na prateleira e ele não tomba. O frasco dele é bem diferente, ó, bem fino. Então pra você ver aqui na frente, escrito Amouage de um lado, Opus 9. Esse perfume foi criação da Nathalie Lorson, pra quem não sabe, ela é simplesmente a criadora do Ancre Noir, da linha original dele, né, que são 3 perfumes. O Ancre Noir é um perfume que tem um custo-benefício muito bom. Voltando para esse perfume aqui, vou colocar as notas dele aí na tela. As principais notas do Opus 9, o jasmim, que é um jasmim bem animálico, por incrível que pareça. Né, é um floral, mas é bem animálico. A civeta, né, lembrando aí quem assistiu meu último vídeo, falando sobre o Oud Infinita do Cita. E o último é o âmbar cinzento, conhecido também como ambergris. Então são 3 notas bem fortes e animálicas. Chegou a hora de borrifar isso aqui no papel. Dá até dó, cara, de borrifar isso aqui. Esse aqui não acha, impossível achar. Vamos tentar não quebrar nada. A primeira nota que vem aqui é o jasmim. Algumas pessoas podem cheirar esse aqui, né, esse perfume, e achar que é feminino. Só que tanto homem quanto mulher pode usar esse aqui facilmente. Eu dou saudade de usar esse aqui agora. E esse perfume aqui foi lançado em 2015, descontinuado por volta de 2023. Esse foi meu top 8, Opus 9, da Amouage. Bom, meu top 7 agora é um perfume da Tom Ford. Eu tenho apenas no Travel Size, né, em 10 ml, mas é esse perfume aqui. Rose de Russie. Então, como todos nós sabemos, né, por conta do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a Tom Ford teve um time, né, um pouco de azar aí nessa história também, por parte da empresa. Eles lançaram esse perfume, que tem o nome Russie, né, de Rússia, na mesma época que começou o conflito. Então, algumas marcas fizeram isso. Eu acho que o Roger também mudou o nome de um dos perfumes dele, por conta, né, também do conflito. Então, esse Tom Ford, Rose de Russie, a Tom Ford foi tirando ele do mercado lentamente. Então, pelo que eu pesquisei, esse perfume foi lançado em fevereiro de 2022.
e foi descontinuado no começo de 2023. Então ele durou por volta de 1 ano só. Eu acho que ia fazer muito sucesso, então vou colocar aí na tela, né, as principais notas desse perfume. Couro, a rosa e a pimenta branca. Pelo fato de ter conseguido esse travel size, eu não vou borrifar porque eu só tenho esse aqui. Esse aqui eu devo ter por volta de 7 dos 10 ml que vem. Mas de vez em quando aparecem em sites, né, nos Estados Unidos, aqui no Canadá, aparece um frasco de 50 ml, que é o mais tradicional da Tom Ford. Parece ele para vender, só que ele tá um pouco salgado. Eu vou esperar o preço dele ficar um pouquinho melhor para poder comprar o meu. Então meu top 7, Rose de Russie. Bom, indo pro top 6 agora. Top 6 é outro Tom Ford. Esse eu gosto bastante também, mas por ele ser eau de toilette, ele não dura muito. Tom Ford Neroli Portofino Aqua. Essa linha Aqua, o frasco dele é bem fosco, ao contrário das outras versões, né, que é um frasco transparente, completamente transparente. Vou borrifar ele aqui agora. Cara, já misturou muito cheiro aqui já. É muito difícil errar, né? Assim, eu tenho vários perfumes aqui na minha coleção que são cópias, né, querendo ou não, do Neroli Portofino. É muito bom, mas como a gente sabe que dura pouco, né, vai durar pouco na pele, é um perfume mais fresco, um perfume pro verão. Então se você vai pra praia ou se vai pra piscina, vou colocar aí na tela a pirâmide olfativa do Neroli Portofino Aqua. Então as principais notas dele são o Neroli e a flor de laranjeira, junto com a bergamota e o limão. Então, como eu disse, é um perfume bastante cítrico. Essa versão aqui é a versão Aqua, a versão Eau de Toilette, então é a versão com concentração menor de perfume. A tradicional, que foi a primeira que saiu, é a Eau de Parfum, e recentemente a Tom Ford lançou a versão Parfum, que eu vou colocar aqui do lado. Bom, esse perfume aqui ele foi lançado em 2016, mas eu não encontrei a data, né, o ano que ele foi descontinuado. Algumas pessoas falam que ele não foi oficialmente descontinuado, só que não se acha em lugar nenhum, nem na loja da Tom Ford, na loja de outlet deles. Então, meu top 6, Neroli Portofino Aqua. Bom, meu top 5 agora, eu acho que é o perfume mais diferente desse ranking aqui, é esse aqui. Neroli Portofino Petroleum. Neroli Portofino Petroleum. Olha a cor do perfume. Um laranja bem escuro. Então esse frasco aqui é o de 60 ml, né? Olha como que ele é diferente. Ele não é simétrico, né? O tamanho normal de 100 ml, se eu não me engano, ele continua aqui. Então ele tem um formato mais tradicional. Vou borrifar ele aqui na fita. Esqueci. Eu tinha esquecido tanto que esse perfume é forte. Eu gosto muito desse aqui também, pelo simples fato dele compartilhar várias notas do Cita Oud Infini. Eu vou colocar a pirâmide aí na tela. Então as principais notas dele são Oud, a civeta, couro e o âmbar. E algumas pessoas no Fragrantica dizem que a combinação do Oud com a civeta é muito parecido com o do Cita Oud Infini. Assim, é bastante animálico, mas não chega perto do Oud Infini. Essa coleção aqui do Petroleum tem outras também, né? Inclusive eu tenho mais duas aqui na minha coleção. Tem esse aqui, que chama Rosam. Também é o mesmo frasco, o mesmo tamanho, 60 ml. Ele é um pouco mais claro, o perfume, comparando aí com o Petroleum, pela diferença. E o meu favorito dessa linha, que é impossível achar agora, eu comprei online, mas depois que eu comprei um frasco eu não consegui, não voltou em estoque mais. Esse aqui, Fidelis. Eu não coloquei esse aqui na lista porque dizem que ele ainda está à venda em Paris. Bom, esse perfume aqui, o Petroleum, ele foi lançado em 2011 e foi descontinuado ano passado, em 2024. Então, dessa lista aqui, 13 anos é o perfume que durou mais no mercado. Então, meu top 5, Histoire de Parfum Petroleum. Bom, meu top 4 agora, quase chegando no final do ranking, é o Amouage Meets Man. Mas como assim? Estou mostrando o decante. Esse aqui é o decante oficial da Amouage. Eu encontrei online 6 desse aqui, comprei 6 decantes desse para experimentar. Um perfume difícil de achar,
E depois que eu experimentei esse decante aqui, deu vontade de comprar porque eu gostei bastante. Só que eu esperei. Só que eu esperei bastante até ele ficar disponível e encontrei esse aqui. Essa é a caixa dele, que a caixa tá lacrada ainda. Essa é a embalagem, né? Esses são os perfumes mais criativos da Moage, da época do Christopher Chong, que era o diretor criativo da Moage, na época que a marca lançou os perfumes mais diferentes, assim. E também na minha coleção eu acabei comprando a versão feminina. É o Moage Meets Women. Esse aqui tem o nome aqui do lado. A Moage nessa época fazia perfumes para homens e para mulheres, né? Masculino e feminino. Só que com o novo diretor criativo eles acabaram com essa ideia. Tem perfumes nessa embalagem aqui que é para homens e mulheres, e na embalagem maior também, que também são para homem e mulher. Então vou colocar na tela agora a pirâmide olfativa desse perfume, do Meets Men. A gente tem crisântemo, cinzas, couro, íris e o rum. Então essa nota de cinza e principalmente a nota do crisântemo, o crisântemo é um pouco polêmico, porque ele é conhecido como a flor de funeral. Em alguns lugares as pessoas usam muito essa flor para fazer aqueles arranjos. Vou colocar no funeral. Cara, caiu na minha perna tudo aqui, isso aqui. Que beleza. É muito bom. Só que algumas pessoas podem achar que esse perfume tem cheiro de produto de limpeza. Enfim. E o crisântemo também, da versão feminina. Um crisântemo bem parecido. Só que eu acho o feminino mais floral. O masculino é um pouco mais difícil de usar, eu acho. Então esse perfume aqui foi lançado em 2016, mas eu não encontrei o ano que ele foi oficialmente descontinuado. Então esse aqui é o meu top 4. Já chegou até aqui, fica até o final do vídeo que eu vou falar ainda mais de 2 perfumes que são as menções honrosas desse ranking. Então top 3 agora, um perfume que eu falei no meu primeiro vídeo aqui no canal, é o Aqua Fahrenheit da Dior. Esse perfume eu encontrei por acaso, voltando de viagem no aeroporto de Confins. Por algum motivo, eles tinham vários perfumes dessa linha Fahrenheit, inclusive perfumes tão raros quanto esse aqui, outros perfumes descontinuados, e por algum motivo, não me pergunte por quê, eu só comprei esse aqui. Então, lembrando que o Fahrenheit tradicional, né, a versão Eau de Toilette, ele tem aquela nota, né, de gasolina, da violeta, né, que dá uma sensação de estar cheirando gasolina bem forte. Esse perfume aqui ele é bem mais fresco do que o Eau de Toilette. Então eu indicaria essa versão Aqua para verão e o outro para o restante do ano, a versão tradicional para o restante do ano. Algumas pessoas também no Fragrantica dizem que sentem cheiro de pepino. Eu não vejo muito sentido nisso, mas enfim. Então esse perfume ele foi lançado em 2011 e eu também não encontrei o ano que ele foi oficialmente descontinuado. Então esse foi meu top 3, Dior Aqua Fahrenheit. Bom, meu top 2 agora, eu acabei com um decante recentemente dele, de 5 ml. Eu usava ele bastante para ir para academia. Então eu tenho aqui para mostrar o Narciso Rodrigues For Him, versão Eau de Toilette. Esse perfume aqui, ele foi criação do Francis Kurkdjian, que é simplesmente o cara por trás do Baccarat Rouge. E ele criou esse perfume aqui antes dele criar a própria marca. Bom, vou colocar aí na tela as notas, né, desse perfume. As principais notas desse perfume são folha de violeta, o almíscar ou musk, patchouli e o âmbar. Quando eu uso esse perfume, eu sinto um cheiro de concreto molhado. Um cheiro assim bem interessante. Eu vou fazer no outro vídeo, né, o unboxing desse aqui. Esse perfume aqui também é muito difícil de achar. Eu consegui comprar de um vendedor aqui do Canadá, que ele tem vários perfumes assim vintage, né, perfumes mais antigos. E esse era a última unidade que ele tinha no site. Eu gosto tanto desse perfume que eu tenho vários perfumes aqui que são bem parecidos com ele. Então eu comprei esse aqui que é da Zara, que é o Vibrant Leather in Violet Elixir. Ele tem também a nota de violeta, né? Obviamente pelo nome dele, mas ele lembra bastante esse perfume. E outro que eu tenho aqui também que lembra o Narciso Rodrigues é essa beleza aqui. É um dos frascos mais bonitos que eu tenho na coleção, facilmente. Muitas pessoas falam que esse aqui é o Fahrenheit de nicho, né? Então eu tô com Fahrenheit aqui também. Eles lembram um pouco, né, algumas notas. Mas eu ainda prefiro esse aqui. Tampa magnética. Então esse foi meu top 2. Narciso Rodrigues For Him, Eau de Toilette. Bom, meu top 1 agora é um perfume que eu comprei um decante também de 10 ml. Eu tô quase acabando ele, tô quase secando ele. E eu encontrei online um frasco também de 50 ml e acabei comprando o frasco. Então esse aqui é o decante.
tá nas últimas, e esse é o frasco. Meu top 1, meu perfume descontinuado que eu mais gosto na minha coleção. Esse aqui durante o inverno e outono, eu uso pelo menos uma vez por semana. Geralmente eu dou uma variada nos perfumes que eu vou usar durante a semana, mas esse aqui é certeiro. Tobacco Oud. As pessoas geralmente elas conhecem o Oud Wood, que é o mais famoso, né, dessa linha da Tom Ford, dos perfumes quadradinhos. Só que esse aqui, depois que eu experimentei, tinha que comprar o frasco dele, 50 ml. Ele é muito bom. Bom, pelo que eu pesquisei, esse perfume aqui ele foi lançado em 2013, mas as pessoas não sabem ao certo quando que ele foi descontinuado. Então vou colocar aí na tela, né, a pirâmide olfativa dele. As principais notas desse perfume são tabaco, obviamente, chama Tobacco Oud. Obviamente o oud também, que também está no nome. Whisky, notas especiadas, incenso e sândalo. Então são notas aí bem fortes, né, bem marcantes. E é um perfume que eu uso para ir para o trabalho normalmente, para o escritório. Não é um perfume difícil de usar, não é um perfume que eu acho que incomode as pessoas em ambiente fechado. Então, esse foi o meu top 1, Tom Ford Tobacco Oud. Bom, você chegou até aqui então, vamos para as duas menções honrosas da minha coleção. O primeiro é esse aqui. É o Yves Saint Laurent M7. Então, duas curiosidades sobre esse perfume. Esse perfume foi o primeiro perfume com oud no Ocidente. Então, obviamente, no Oriente Médio eles já usavam oud, né, na perfumaria. Só que no Ocidente foi simplesmente o primeiro perfume no mercado a usar o oud. Depois disso aí, né, todas as empresas começaram a fazer perfumes com oud, principalmente sintéticos. Né? E outra curiosidade também sobre esse aqui é que o diretor criativo da YSL, da Yves Saint Laurent, na época desse lançamento aqui, era simplesmente Tom Ford. Então o cara é tão diferente que ele lançou esse aqui, né, sobre a direção dele, obviamente, ele não é o perfumista, mas ele lançou esse perfume. Algumas pessoas simplesmente odiaram, porque não era, né, os perfumes aquáticos na época, o pessoal gostava mais. E o Tom Ford fez isso aqui antes dele criar a própria marca. Depois de alguns anos aí no mercado, sendo diretor de criativo de algumas marcas designers, ele acabou criando aí a marca Tom Ford, todo mundo conhece, e recentemente ele vendeu a marca dele para Estée Lauder por quase 3 bilhões de dólares. Só isso. Vou colocar na tela a pirâmide olfativa desse perfume. Então, as principais notas desse perfume é o oud sintético, o âmbar e o vetiver. Esse perfume foi lançado em 2002 e descontinuado em 2008, então não ficou muito tempo também no mercado. Então, para quem ficou até o final do vídeo, né, a segunda e última menção honrosa, para fechar com chave de ouro aqui, é esse aqui. Dulcita Oud Infinite. Eu fiz um vídeo só falando como foi a experiência de compra desse perfume. Eu vou deixar no card aqui no final desse vídeo, caso você não tenha visto ainda. Então, eu tenho esse frasco aqui de 50 ml, tenho travel sizes e samples também, pequenos dele. Tem quase 100 ml desse perfume. É um perfume bastante raro, e esse perfume é menção honrosa por conta disso. Já fiz um vídeo sobre ele. Se você quiser assisti-lo, é só clicar no card aqui. Tá certo? Até a próxima.